Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do Lapeiro Cast, o primeiro e único podcast conduzido por um estagiário criminal. Estamos aqui hoje com Kelps Barreto, delegado aqui de Goiânia, do DEPAI, Delegacia de Apuração de Atos Infracionais, e também meu amigo aqui, companheiro de serviço, doutor Anselmo. Eu trabalho com ele no escritório dele, e a gente vai agora para o terceiro episódio. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar pelo convidado Kelps. Bom dia a todos. Meu nome é Kelps Barreto, sou delegado de polícia, titular da DEPAI de Goiânia, Delegacia de Apuração de Atos Infracionais. É isso. Estamos aí, vamos ver o que a gente consegue trocar nesse bate-papo hoje. Bacana. Bom dia, pessoal. Meu nome é Anselmo, sou advogado, atuo na área criminal, sou do interior, vim para Goiânia, cursei faculdade na PUC Goiás e hoje estou atuando na área criminal junto com o Gustavo, que é um parceiro nosso no escritório. Na melhor área, né? Na área criminal. Com certeza. Se Deus quiser, futuramente... Também sou um filho da PUC, também, igual você. Não sei se você é. Não sou da PUC, não. Eu e o doutor. Mas, e aí? Você já falou que é da PUC. Vamos começar pela sua trajetória, Kelps. Como que você começou? Você sempre teve interesse em seguir pela carreira policial mesmo? Como que foi? Você entrou na faculdade que ano? Concluiu o quê? Eu entrei em 2008 e eu entrei na faculdade com dois propósitos. Eu falei assim, vou sair daqui delegado e vou sair daqui com a AB no bolso. E aí, na minha colação de grau em 2013 e 2001, eu já estava aprovado para delegado e já tinha passado na OAB. Caraca. Então, eu tive essa oportunidade, mas assim, eu tive uma disciplina muito grande na faculdade e eu agradeço muito o meu ensino médio, porque meu ensino médio foi no Cefet. Então, no Cefet, eu tive a liberdade que as pessoas têm na faculdade. Então, assim, eram professores excepcionais, tipo, meu professor de Química era doutor em Química pela USP, para você ter uma noção. Então, e aí eles ensinavam, mas não estava nem aí pra gente, sabe? Não tinha lista de exercícios, não tinha, tem que apresentar tarefa, não tinha nada disso. Te dava autonomia, né? E as provas eram bem difíceis, então a gente se reunia para estudar sozinho. Então, eu aprendi a estudar sozinho lá e tive a liberdade também. Então, a gente matava aula para jogar sinuca, jogar bola, enfim. A gente tinha essa liberdade que o pessoal tem na faculdade, e aí isso foi me ensinando a ter responsabilidade, e eu entrei na faculdade com a cabeça diferente. Falei, não, e se que a galera entra já está doida, pilhada nisso aí, eu já vivi. Então, eu tô aqui mais focado, então eu entrei com esse foco. Até porque eu queria passar na Federal, não consegui, então eu consegui uma bolsa na PUC, e falei, agora eu vou aproveitar essa oportunidade e vou agarrar isso. E eu entrei com esse propósito. Então, por que foi importante? Porque eu entrei e falei, eu quero ser delegado. E eu comecei a estudar focando para delegado. Então, por exemplo, eu terminei de ver constitucional, né? De constitucional e penal, por exemplo. E aí eu pegava as provas anteriores de OAB, concurso para delegado, e falava, mas por que eu não sei isso aqui? Eu percebia que o professor, ele não me ensinou isso direito. Passou bem por cima. Então, eu tive que começar a estudar sozinho. Então, isso eu fui começando a estudar e perceber que é só comigo. Chegou um tempo que eu matava a aula para estudar. A aula, por exemplo, de matérias que não iriam cair no meu concurso, ou enfim. Eu matava a aula para estudar para a matéria do meu concurso. Então, isso talvez me possibilitou passar logo, assim, mas porque eu entrei com esse foco, com esse objetivo. Né? Porque é o diferencial, né? Isso é diferente porque eu também fiz IF Goiano. Lá em Rio Verde já não era mais Cefet, né? Era IF Goiano. Só que eu fiz informática. Então, eu tive essa vivência. Eu saí do interior, fui para Rio Verde para estudar com 16 anos. E, assim, uma das coisas que mais me marcou, e vai nisso que você está falando, um dia na sala de aula, o professor de PHP estava passando algumas atividades para a gente. E eu olhei e falei, professor, como é que faz isso aqui? Ele, cara, não sei, pesquisa no Google. Então, isso é muito essa pegada já nível superior, né? No ensino médio, você tem um modelo de ensino diferente. Em Instituto Federal, em Cefet, já vai mais nessa linha. Então, isso te prepara para você chegar no ensino superior com outra cabeça. Então, realmente, eu acho que a forma de ensino no nosso país, ela precisa começar a ser repensada. Então, todo mundo quer do IF, eu também fiz, mas o meu foi IFG, mais um campo Senador Canedo. Realmente, cara, como que você pode ensinar Senador Canedo, Gustavo? Mas era mais fácil para mim a locomoção, né? Porque eu moro ali perto do autódromo. Mas, assim, qual o conselho que você dá, Kelps? Porque hoje a gente vê, você pergunta numa sala de direito, quem quer advogar, quem quer concurso. Acho que 95% é concurso.
E a galera tá se debruçando aí, muita gente vai começar a estudar mesmo depois que forma. Você, eu já percebi que começou desde o primeiro dia de faculdade. E isso foi um diferencial porque hoje grande parte dos estudantes não sabem ainda, formam e não sabem o que querem fazer ainda. Você já entrou sabendo que é delegado. Mas mesmo a pessoa que não sabe, que conselho você dá é desde o início estudar, desde o início da faculdade? Aproveitar a faculdade é fundamental, assim, porque quando você termina a faculdade, até o nosso amigo aqui vai poder falar isso, estudar é muito mais difícil. Porque você tem trabalho, você tem responsabilidade, então você não consegue ter aquele tempo da faculdade. Então, durante a faculdade, aproveita o tempo que você tem. Por exemplo, estágio. Sabe, estágio você não vai trabalhar muito, você vai estagiar. O tempo livre, estuda. Igual eu falo para minha estagiária lá, Ana Clara. Ó, você não quer que você pegue um processo e só despacha para mim. Não, eu quero que você entende aquilo. Mas e se fosse desse jeito? Se fosse daquela outra maneira? Aproveitar o tempo que você tem na faculdade, porque depois é muito mais difícil estudar. Sim, tem gente que tem oportunidade, que consegue, né, pagar as contas lá de outra forma, dá para estudar. Tem gente que conseguiu passar, mas é muito mais difícil. Então, aproveite esse tempo da faculdade e aproveite todo o tempo para você aprofundar naquilo, sabe? Não fique só no raso, porque o raso... a maioria das faculdades enganam muito os alunos, sabe? Elas fingem que ensinam, o aluno finge que aprendeu ali, e fica naquela superficialidade, então fica muito por baixo. Então, realmente, você tem que aprofundar um pouco. A minha dica é essa: aproveite seu tempo e tente aprofundar o máximo que você conseguir. Não, bacana. Eu acho que realmente é assim, estudo é você e o livro. Acho que se você for para a sala de aula, você não vai aprender, você pode ir para tirar a dúvida. Entendeu? Muita gente que acha que, por mais que o professor seja bom demais, cara, se você não chegar em casa e meter a cara no livro, você não vai aprender, não. De verdade mesmo, eu tenho muita facilidade de estudar em casa mesmo. Essa questão de ser autodidata, realmente, ela casa muito com isso. E eu diria que uma outra problemática é a questão da mentalidade. Você chegou na faculdade já com uma cabeça. A maioria das pessoas não tem essa mentalidade. A maioria das pessoas hoje vai para o ensino superior para curtir, para ver o que vai fazer da vida. Eu tive vários colegas que falaram, eu estou aqui porque meu pai mandou eu fazer faculdade, eu não sabia o que eu queria fazer e direito estava ali. Entendeu? E assim, o retrato disso, algumas pessoas são exceção, mas a grande maioria hoje não atua em nenhuma profissão relacionada ao direito. Então tem um retrato disso. E assim, quem quer direito... Né, quem quer fazer concurso e tudo mais, precisa aproveitar essa oportunidade da faculdade para se aprofundar nas bases do direito. Porque aí ele consegue pensar, fica mais fácil ele pensar o direito. Porque a pessoa não faz o curso bem feito, vamos dizer assim, e aí termina depois e quer estudar. Então, não tem uma base de entender por que aquilo é assim. Então, essas matérias chatas, tipo filosofia, sociologia, ética, enfim, TGP, TGE, então, e se você aprofundar, entender isso... vai te dar uma base para que depois você consiga pensar o direito e consiga raciocinar, entender por que o legislador quis isso, o contexto histórico. Isso aí, para quem realmente quer ser um jurista, é fundamental, sabe? Fundamental. E muita gente não dá importância, né? Ô, Kelps, e nessa preparação para o concurso, como que fica a questão do psicológico? Eu vi que você trabalha com meditação, como que foi? Você sempre trabalhou com isso? Sua preparação, você desenvolveu, por exemplo, ansiedade que muita gente desenvolve? Como que foi essa questão psicológica sua? Assim, eu sou professor de yoga também e meditação, mas isso surgiu na minha vida após eu ter passado, né? Eu tive algum conhecimento sobre isso, então eu meditava, mas não de forma constante, igual eu faço atualmente, porque o estresse é bem maior agora como delegado, mas enfim, eu meditava antes, tinha isso, de certa maneira me ajudou, me deu um suporte de sempre me motivar naquilo que eu quero, sabe? Então a meditação te ajuda a isso, porque é algo que você precisa ficar relembrando daquilo que você deseja, enfim, fazer aquela análise, aquele feedback, o que eu fiz, o que eu posso fazer. Então, a meditação, de certa maneira, me ajudou nesse caminho. Durante o meu período de estudo, eu não tive tanta questão de ansiedade assim, não, sabe? Até por conta... Acho que a meditação me ajudou muito, que eu tive certeza que eu ia passar. Sério? Eu não ficava... Eu não dava espaço para isso. Então, a meditação me ajudou nesse ponto, sabe? Falei assim, se não for agora, vai ser... Mas eu vou... O que eu conseguir fazer, eu vou fazer. Eu acho que isso é um diferencial para quem... consegue definir o que quer para a vida, entendeu? Igual, eu sou muito tranquilo. Hoje eu quero ser um advogado criminalista. Eu sei que vai ser difícil, cara.
o Anselmo tá vivenciando isso. A advocacia, no início, você apanha demais. E sempre vai apanhar, até os experientes continuam apanhando, mas eles sabem administrar aquilo. E eu acho que você descobrir o que realmente você quer para a vida, o que faz seu coração bater mais forte, te protege ali de certas frustrações. Porque eu acho que o que te frustra é você tentar algo que você realmente não quer, e aí quando não dá certo, você fala, cara, eu sou um bosta e tal. Perfeito. E assim, a meditação me ajudou nisso. Te ajuda a entender o que você quer, porque a gente está com tanto informação. Atualmente Sim. até mais, porque na época que eu estudava não tinha WhatsApp, não tinha rede social, não tinha isso muito. Você tinha mais paz para estudar, Você tinha mais né? paz para estudar. E agora, com tanta informação, às vezes você não sabe o que você quer. Então, talvez essas práticas vão ajudar a pessoa a entender isso realmente. Não, eu quero isso, eu não quero aquilo. Isso é bom, mas não é para mim, não é meu perfil. Então, isso é importante também. Você pensa em dar aula para cursinho preparatório, para vestibular, para concurso? Eu já dei do início, mas acho que não tem oportunidades agora. Assim, mas, hoje é a yoga. Hoje a yoga é aquilo que me preenche. Cara, que bacana. Isso que o Gustavo falou é realmente assim... É uma problemática que a gente vive em início de carreira. E, assim, o fato de você começar naquilo, ser novo naquilo, imagino que você também deva ter passado pela situação assim, nos primeiros anos enquanto delegado, mas na advocacia criminal tem um plus, que ninguém gosta de você. Desde, assim, não que seja o caso, mas delegado, Ministério Público, juiz não gosta de te receber para despachar. A sociedade como um todo tem aquela questão, aquela imagem que advogado criminalista tira bandido. Ou uma colega nossa lá do escritório respondeu um comentário em rede social sobre uma abordagem policial e aí o pessoal já foi para cima dela. Ela fez um comentário só no sentido de entender melhor o contexto da abordagem. O pessoal, advogada de traficante, advogada porta de cadeia. Então tem essa imagem. Como que foi o seu início de carreira, assim, a partir do momento que você tomou posse enquanto delegado, nas suas primeiras ações, primeiras operações, como foi esse enfrentamento? Aí acho que a ansiedade surgiu depois. Assim, eu tomei posse como delegado com 24 anos. Então, 24 anos eu estava lá na cidade de Indiara. E aí, enfim, a universidade, só para vocês terem noção, a cidade estava sem delegado aos 4, 5 anos. Nossa. E eu chego e um caos total de criminalidade, enfim, tráfico, prostituição, enfim, nossa, aquela cidade suja, assim, vamos dizer. É uma cidade de quantos habitantes? Uns 15, 16 mil. Não é muito pequena, não, cara. Não, mas era na beira da BR, assim, no meio da BR. Fica aqui indo para Rio Verde, próximo de Goiânia. Conheço Indiara. E aí eu estava lá e o prefeito me dá a chave da cidade. Eu, com 24 anos, recebo a chave da cidade e a responsabilidade... Eu sou delegado interior da cidade. E a responsabilidade de quê? De acabar com a criminalidade. Eu tinha o quê? Eu tinha um escrivão e um agente de polícia. Só. Tipo assim, a cobrança, sabe? Aí o povo falava, o delegado não faz nada, a criminalidade só aumenta, enfim. E aquilo foi um choque para mim, que eu fiquei um pouco depressivo nessa época. Então, realmente... Foi bem pesado. E eu até lembro hoje de um comentário de um médico que a gente foi num caso de delegacia, mas a gente conversando lá, falou, doutor, te dar uma dica. Você vai ter 2 kelps agora. Um kelps que é você e um kelps que é o delegado. Essas coisas que eles falarem, deixa o kelps delegado receber. Não fica com você, não, senão você vai ficar doente. Eu lembro disso até hoje. Então, geralmente, sabe, o meu papel é esse. Então, se eu receber crítica, algo, beleza. O meu papel como delegado recebeu essa crítica. Não a mim como a minha pessoa, a minha essência. E isso acaba que te deu tira esse estresse todo, igual a sua colega, né? Tipo, advogado criminalista ali recebeu aquilo, não leve tão pessoalmente isso, sabe, como algo pessoal, que talvez ela consiga lidar melhor, mas é difícil, é difícil. Nossa, imagina, porque ser delegado interior deve ser mais difícil que na capital. Sim. Porque, assim, você tem menos agentes à sua disposição. Menos recursos. Menos recursos. E, cara, você tá trabalhando o dia inteiro. Você sai pra tomar um café, a população... É isso. E no interior, realmente, pelo menos lá, porque a vivência que eu tenho é lá no interior de Tocantins, quando eu vou passar as férias, minha família toda de lá. Quando tem um crime, um roubo... e não é solucionado, irmão do céu, segura, o trem acaba sendo do delegado. Então é complicado. É uma pressão grande. Teve algum fato inusitado, assim, alguma história em sede de delegacia pra você contar? Alguma operação? Não, teve um caso emblemático, assim, que até hoje não resolveu. Foi segunda semana de delegado, eu estava no plantão, que no interior é comum.
teve um menino que sumiu de dentro da própria casa. Foi um caso bem famoso lá em Indiara e ele não apareceu. Então foi um caso que a gente me estressou muito, a gente tentou tudo que a gente conseguiu e não conseguiu desvendar o caso. Então o menino desapareceu de dentro da residência, a gente suspeitou do padrasto, não conseguimos localizar o corpo, nem alguma prova mais robusta nesse sentido, mas ficou sem solução até hoje. Então foi o caso mais emblemático que a gente teve. Tem cobrança ainda da população, certeza, né? Não, acho que lembrança sim tem, mas acho que cobrança não, porque a gente tentou finalizar, porque tinha muitos indícios da não relação do padrasto da relação do padrasto com o enteado. A gente indiciou por indícios, né? Mas enfim, acho que de forma até correta também, o judiciário não chegou a denunciar e ir para frente esse caso, porque não tinha nenhuma prova robusta, né, para poder condenar ali. Mas aí acabou que, por falta de provas, está suspenso o caso. E de alguma forma, nesse momento, você se sentiu pressionado ou atacado diante dessa situação? Ainda mais um fato que envolveu um menor ou não, assim? Sim, pressão gigante, imprensa toda hora te ligando. Nossa. Foi. Pô, esse negócio de você ser professor, né, praticar, é bacana, porque, cara, deve ser uma pressão, uma carga que vocês pegam, porque a carreira de policial mesmo, a carreira militar, ela realmente gera uma carga para a pessoa e é onde tem muita depressão mesmo. Muita gente afasta do cargo por conta disso. Sim. E qual que é a diferença? Você saiu de Indiara, já veio aqui para Goiânia, ficou... Como que foi isso? Eu saí de Indiara, fui para Edéia, fiquei respondendo Edéia, Indiara, Idealina, Jandai, aquela região ali, você conhece, né? Sim. Ficamos ali por 5 anos, mais ou menos, e aí eu vim para Goiânia. Aí vim para Depai. Qual que está sendo a diferença, assim? Porque é algo totalmente diferente, né? Sim. Para mim, pessoalmente, aqui na capital, eu tenho o benefício do anonimato. A hora que eu saio da delegacia, acabou. Ninguém sabe. Você eu boto a delegado. bermuda, boto a camisetinha e, sabe? Tranquilo. Sou no centro da cidade ali, que minha família mora por ali também. Então, sabe? Ninguém me conhece. No interior, eu ia pro supermercado, sabe? Eu fazia o que eu tinha que fazer e ia para casa. Porque para evitar, enfim, evitar consequências, ou evitar até... opções de falar alguma coisa, sabe? Ou até pedidos, enfim. Eu não tinha amizade, não tinha vínculo nenhum no interior para evitar essa situação. Foi uma escolha minha, para evitar qualquer interferência, assim. Mas esse ponto, para mim, na capital é sensacional. Fora a grande... o aparato que a gente tem aqui, né? De suporte, né? de mais agentes. E como que eu não entendo? Como que surge a oportunidade de você trocar de delegacia? Você solicita ou realmente... Promoção, não é? Não é promoção, porque tem delegados ainda que preferem ficar no interior. Alguns preferem ficar no interior. Você conversa com um amigo, como que é o negócio? Surge a vaga e aí eles abrem, não de forma tão objetiva quanto na magistratura, no MP, que você tem um edital de remoção e tal, mas você demonstra interesse para a administração e ela, assim que a vaga surgir, ela te oferece, vê o perfil também, tem muito disso na polícia, né? O perfil de cada delegado, para cada delegacia diferente, e aí surge a oportunidade e você vem. O cargo de delegado é muito rápido a vinda para a capital. Por exemplo, juiz e promotor aqui em Goiás... Demora mais. 20 anos ali. 20, 15 anos para poder vir titular para a capital. Agora, delegado, eu com 2 anos tive a oportunidade de vir, mas não quis ficar no interior ainda. Então é algo mais rápido. Já tem delegado dessa última turma nova que acabou de ser impostado que já está na capital. Então, é uma facilidade assim, da profissão. Bacana. E o que aparece mais para vocês lá, cara? Os jovens chegam lá, o que dá mais de ato infracional? É tráfico? Tráfico, né? Tráfico é o que movimenta... O carro-chefe. Infelizmente. A criminalidade como um todo, eu diria, né? Se eu não me engano, tem um dado do CNJ que cerca de 70% das condenações são relacionadas ao tráfico de drogas. E isso reflete também lá na sua delegacia. Sim. A maioria dos adolescentes lá são tráfico, alguma questão envolvendo... Tem questões pontuais lá de... tem muito estupro. Estupro de vulnerável, de adolescente, que, enfim... Situação bem peculiar, assim, bem chata nesse sentido. Tem muito estupro também, roubo, mas a maioria é tráfico. Porque acaba que esses crimes acessórios de roubo, furto, acaba que... Tem correlação. Tem correlação com o tráfico, né? Entendi. E na sua concepção pela vivência, você está como titular dessa delegacia há quanto tempo?
2 anos e 2 anos. 2 anos e alguns meses, 2 anos. Nesse período, enquanto você está à frente da delegacia, você acha que questões sociais têm referência com o grande índice do tráfico de drogas? Por exemplo, menores que chegam até a sua delegacia, como um todo, de grande maioria, são de áreas periféricas? Sim. Ou você acha que isso já se pulverizou de uma forma que não tem mais tanta distinção? Não, o tráfico não tem distinção mais. Assim, o uso, vamos dizer assim, a relação com a droga em qualquer local da capital vai ter, desde condomínio até periferia. Agora, quem é preso é a periferia. Quem é preso é a periferia. A maioria, quem está lá, a maioria é adolescente pobre. Por tráfico, isso é 100% dos casos. É a periferia. Infelizmente. Assim, eu até estava dando participei de uma audiência pública ontem, acho que foi ontem, quarta-feira, sobre o Plano Municipal de Combate às Drogas aqui no município. Né? Então, assim, eu tenho Eu com 24 anos, para ser para delegado, tomei posse. Com 24 anos, um colega meu suicidou dentro de uma clínica de recuperação por conta de vícios de drogas. Então, ele sempre usou droga desde que era novinho e tal, e aí foi preso e tal, mas o que acabou matando ele foi ele mesmo. A mente dele acabou que fez ele perder a própria vida numa clínica de recuperação. E aí eu comecei a me debruçar sobre isso, nessa questão do porquê que as pessoas procuram isso, né? E é a procura do prazer. A pessoa quer ter um prazer e usa a droga, e quando ela não consegue distinguir que o prazer e a dor são duas faces, sabe? Duas faces da mesma moeda. Então, onde existe um prazer, vai existir uma dor em consequência ali, sabe? E como a droga te dá muito prazer, porque se não desse prazer, a pessoa não usava. Sim, dá um prazer monstro, né? Então, por conta disso, a dor é muito maior também em relação a isso. Acaba que eles entram num ciclo vicioso em busca desse prazer, que é um prazer extremo, e acaba que toda a vida dele volta para isso. E acaba que ele vai começar a partir para a criminalidade, partir para outras coisas, porque a maioria das pessoas não consegue sustentar o vício, enfim. É de situação precária, até porque, por estar numa situação pobre, vai ter mais facilidade de entrar nesse mundo do tráfico também, porque precisa vender para conseguir ter, enfim. E acaba que ela vai entrando num ciclo, e um ciclo é bem... eu falo, para a saúde mental dela é devastador. Devastador. Agora, por que vai muito na periferia, né? Porque, enfim, esses adolescentes, o pobre, de maneira geral, precisa praticar esses crimes acessórios para poder manter o vício dele, diferente de uma pessoa que tem dinheiro, enfim, outra estrutura. E acaba, como a gente dá muito valor ao patrimônio, aos bens, isso acaba que a sociedade cobra isso. Furtou ali, roubo e tal, acaba que a polícia é mais dura, é mais rígida nessa periferia. Então, acaba que aí, por isso, a maioria dos adolescentes, das pessoas que são presas, são essas pessoas pobres que estão envolvendo com tráfico. Infelizmente, é a ponta, sabe? É a ponta do tráfico. E a hora que eu prendo, por exemplo, um adolescente, a polícia prende um adolescente ou um maior qualquer que está na ponta do tráfico, ele vai ter que depois pagar o traficante. Pelo que ele foi apreendido, pela droga, pela arma. E aí o crime acaba que o Estado fomenta, de certo modo, o crime. A Polícia Civil está tentando mudar isso um pouco, a DENARC e tudo mais está tentando pegar os grandes traficantes, para tentar, essas organizações, para tentar quebrar isso. Muita gente critica a polícia por toda vez que prende um menor, um aviãozinho, que são realmente os ralé, né? Muita gente fala, por que não pega os traficantes grandes? Mas, cara, é difícil, né? É difícil, É muito difícil, cara. Os caras se escondem. E tem que pegar também, assim, a gente não é que não vou pegar, sabe? Tem que pegar, não para punir, mas eu falo no meu caso de adolescente, para tentar recuperar. Porque a ideia do ECA é uma ideia de recuperar o adolescente, porque ele está num momento propício para isso. Até os 18 anos ali... A probabilidade é maior, né? É maior dele poder recuperar. É difícil, mas é maior, né? É difícil, ainda é difícil, mas ainda é maior. E aí é onde o Estado deveria entrar com políticas públicas eficazes para trabalhar essa questão. Isso, Eu trouxe essa abordagem aqui para o debate porque recentemente eu fui indicado pela OAB para compor o Conselho Estadual de Juventude. Então eu tomo posse agora em janeiro. E isso é uma questão que eu quero levar para o Conselho Estadual de Juventude. Porque, enquanto advogado, eu tenho visto muito isso. E eu queria saber se era a mesma percepção.
que os principais jovens, adolescentes que são indiciados por tráfico de drogas, são de grande parte da periferia. Sim, 99%. Então, assim, buscar uma forma, uma alternativa da gente tentar, eu acho que é fazer valer o ECA, né? Sim. Porque a gente já tem previsão legal para isso. Nesse ponto, a gente está tentando implementar um programa lá na DEPAI, só para vocês terem a noção o que eu peguei lá assim, de dados. 2019, eu consegui acompanhar todas as decisões das investigações da DEPAI. Eu falo 2019 porque foi antes da pandemia. 68% dos atos infracionais, eles receberam remissão. Remissão própria ou remissão com advertência. Para quem não sabe o que é remissão com 2 S, é perdão. Então, o MP propôs o perdão, o judiciário aceitou, ele tomou um tapé nas costas, falou, toca a tua vida e é isso aí. Então, o que o Estado perdeu a oportunidade? Porque aquele adolescente que o Estado, de certa forma, não atuou de forma enfática na vida dele, ele passou pelo Estado, e o Estado, em vez de cuidar, deu um perdão para ele e foi embora. Soltou ele na rua de novo. Soltou ele embora. Não, isso aqui para mim não tem interesse e foi. Então, qual que é a nossa ideia? É pegar esse adolescente lá na DEPAI e dar para ele algumas oportunidades sociais, sabe? Assim, de capacitação, de tratamento psicológico, sabe? De contra a drogadição também, porque isso acaba que pode... Esporte, cultura, enfim, alguma coisa que para que ele não saia da DEPAI só com um simples termo de responsabilidade de comparecer ao MP e depois ele pode ter uma remissão. Ele se comprometa a não voltar a delinquir, a não usar drogas ou a tentar se recuperar no tratamento. Mas nesse ponto eu dou para ele, eu facilito para ele alguma opção social de emprego, capacitação, enfim. Atualmente a gente tem lá identidade. Então o adolescente chega na DEPAI e sai de lá com a identidade pronta. Então pelo menos o mínimo que ele tenha para poder concorrer a outro programa social, ele consegue sair dali com isso. Mas a ideia é estender isso para que a gente consiga pegar esse menor porque ele tá gritando por socorro. Então, quem comete crime, não comete crime porque está feliz, sabe? Tipo, eu estou feliz, vou cometer um crime. Existe Quero ser criminoso de carreira. Isso, não existe essa ideia. Existe algo por trás ali que a gente precisa melhorar, até porque ele vai voltar para a sociedade, sabe? É igual a coisa do lixo, por exemplo, o lixo. A gente joga lixo fora. Tipo, mas o lixo, o nosso planeta é a nossa casa. Então, ele vai ficar com a gente de alguma forma. De alguma forma, fica com a gente ainda. Então, não tem para onde jogar o lixo fora do planeta. Então, ele vai voltar para a gente. Vai voltar. Não, Kelps, e até que ponto, só para você deixar bem claro para a galera, porque muita gente tem a opinião de que a pessoa comete um crime, entra no mundo do crime só por conta da índole dela. Ela tem um livre-arbítrio de falar não e sim. Mas existem outros fatores. Até que ponto esses fatores de inserção social, de promoção, de lazer, você acha que é importante? Porque é uma medida que vocês estão tentando implementar lá e eu acho que é muito importante. A galera acha que é só índole, é só a conduta... não, eu vou praticar um crime agora. Mas não, tem muita coisa... Porque você falou, os caras pedem socorro, né? Sim, todo mundo. Só para pegar o gancho aqui, já para você já responder, porque eu iria fazer essa pergunta também. É a questão muito da estrutura familiar. Isso. Então, assim, queria te perguntar se na sua vivência, complementando a pergunta que o Gustavo está fazendo, você tem essa sensação. Porque a sociedade, de uma forma geral, claro, fala, não, cometeu o crime, tem que ser preso porque quis. E aí você não analisa o contexto que aquela pessoa está vivendo, o contexto que aquela pessoa está inserido. Então, diante disso, qual é a sua colocação? Assim, a gente não pode justificar, tem que ter um certo discernimento nisso aí, mas acaba que influencia muito, porque eu vejo lá nos casos da DEPAI, por exemplo, a maioria das famílias que passam por lá são famílias problemáticas de que modo? Filhos criados sem pai, por exemplo, sabe? Que não conhecem um pai, ou o pai... Acaba que o pai tem essa função de botar limites, impor aonde ele vai, não. Essa educação familiar não tem naqueles adolescentes. Então, eles são criados, de certa forma, solto, acaba que ficam nessa busca do prazer, né? Sem algum conhecimento, sem nada disso, e acaba que não é que isso... seja determinante, mas influencia que ele parta para esse lado da criminalidade. Não são todos os adolescentes, não são todas as crianças que vivem sem pai que vão enveredar para esse caminho, mas elas que vivem nesse contexto mais facilmente podem ir para esse caminho. Então, é um fato
que a gente deve levar em consideração, que realmente influencia isso, mas não determina, mas leva em consideração, a gente precisa, de certo modo, apoiar. Não apoiar a conduta criminosa, ilícita, mas apoiar a recuperação desse... Aí entraria as políticas públicas de Estado para isso. Fundamental, isso é fundamental. Até porque a questão, a responsabilidade é do Estado, né? O Estado pegou para si isso, então ele precisa, de certo modo, responder. A família, sim, tem esse contexto, mas como a família não consegue nem se sustentar, sabe? Não consegue, então o Estado deveria dar esse apoio para que, pelo menos, ela consiga crescer com certa... Geralmente, lá na DEPAI, eu tento explicar para o adolescente, falo, é o seguinte, te falaram, eu só quero te dar um contexto aqui, te explicar o que a droga faz com você, te dar o dado completo. A escolha é sua agora. Sabe, assim, o que vai ter... Sendo mostrar as consequências, sabe? Vai te dar prazer, muito prazer. Mas qual que é o preço que você vai pagar por isso? A longo prazo. A longo... agora a escolha é sua. Então, não, doutor, eu quero fazer isso. Então, pronto, agora faça isso com consciência. Não, eu quero usar droga, eu quero... Então, beleza, faça isso, sabe, consciente. Agora, geralmente, não é isso o que acontece. E você falou muito que lá aparece casos de estupro de vulnerável. Qual que é a sua opinião de essa questão do ensino, mostrar dentro dos colégios, ter uma educação sexual? Você é contra, a favor? Você acha que ajuda a vítima a identificar que está sofrendo abusos dentro de casa? Qual que é a sua opinião sobre? Sou totalmente a favor. Assim, teve um caso em Diara, por exemplo, que eles teve uma semana da consciência sexual, né? Lá no interior, e, enfim, acho que foram 5, 6 casos que as crianças contaram depois para a professora. Nossa, que bacana, cara. Em relação a isso. Então, é algo fundamental. Assim, uma coisa que acontece muito de crimes sexuais envolvendo família. Por exemplo, enteado, sabe? O filho do padrasto com a enteada, algo assim. Então, é algo que a família deve levar em consideração e ter um cuidado maior com isso. Até pela própria descoberta da sexualidade ali da criança, com 13, 12 anos, você está começando a descobrir aquilo ali, começando a libido a aparecer, e aí ela não tem limites, sabe? A família não está tão atenta a essas situações, acaba que primos, sabe? Acaba se envolvendo, primos, amigos, colegas, acaba se envolvendo nessas questões sexuais que, enfim, repercutem na vida da pessoa em vidas futuras. Assim, vidas, eu falo da própria família, da descendência. Eu tive casos, por exemplo, no interior, foi um caso bem emblemático, que a menina de 7 anos foi abusada por 4 pessoas já adultas já da família, e a mãe dela também foi abusada por 2 dessas pessoas da própria família. Sabe? Então, é algo bem, bem complexo, assim, que tipo, a família deve ter esse olhar, sabe, para os filhos, para perceber isso, para evitar que isso ocorra, porque o dano é bem trágico, assim. A gente tinha isso, eu acho que de uma forma estrutural há muito tempo enquanto sociedade, que isso era tido como normal e as famílias tinham ciência, conhecimento e não buscavam autoridade policial, seja por vergonha, ou seja mesmo para preservar o núcleo familiar ali, porque, como o doutor mencionou, às vezes é uma pessoa do núcleo familiar que comete o ato. Lá na delegacia, você sentiu que tem aumentado o relato dessas vítimas? Você acha que as pessoas estão começando a ter uma maior consciência disso e realmente buscando autoridade policial para solucionar essas questões? Sim. Acho que na DEPAI não, porque é um pouco constante. Acho que eu já cheguei com as pessoas já com essa ideia. Mas no interior eu percebi muito isso. No interior eu percebi alguns casos que eram subnotificados, não avisados, começaram a ser depois de algumas ações de conscientização e essas situações. Até casos, por exemplo, da própria mídia, que eu não sou muito a favor da forma como eles divulgam as ações policiais, mas algumas vezes essas notícias acabam que... Não, eu tive um caso parecido com esse, então eu vou comunicar e tal. Então, assim, de um tempo para cá, eu acho que isso possa ter aumentado. Na DEPAI eu não vi isso, mas no interior, sim, eu vi com essas ações que teve lá na prefeitura. Lá. Você falou... Pode. Você falou sobre mídia, já ia entrar então, que era uma pergunta que eu queria fazer. Você, enquanto delegado, qual é o seu trato com a mídia? Qual é a forma que você se posiciona? E como você acha, qual é o limite de atuação da mídia, até para a gente não ter casos onde uma pessoa que está sendo investigada e pela notificação no âmbito nacional, essa pessoa já foi
condenada. A gente teve casos de linchamentos públicos de pessoas que depois se comprovaram serem inocentes. Então, assim, lá na delegacia e o seu trato pessoal com a mídia e a influência dela. Qual a sua opinião sobre isso? Sim, sim. Foi até um tema de iniciação científica que eu fiz na faculdade, mídia, criminalidade e violência. Até com o professor Pedro Sérgio, não sei se você chegou a conhecer ele. Não. É um criminalista também. Enfim, eu, particularmente, vocês falando sobre isso, me lembrou de um caso. A Polícia Civil melhorou bastante em relação a isso, até pela própria questão do abuso de autoridade agora, que previu essa situação, e da própria regulamentação interna. Antes de ter essa regulamentação, teve um dia que eu participei de uma apresentação de preso na SSP. Eu participei assim, eu estava presente. Então, os presos foram mostrados para a imprensa como se fossem troféus, sabe? Eu fiquei muito mal com aquilo. Assim. Eu não queria ficar naquele local na hora, sabe? Eu senti muito... Sabe? Como um prêmio, um troféu, a pessoa aparecendo ali. Tipo, eu achei aquilo terrível. Acabou. Isso não existe mais, está proibido até pela própria regulamentação da Polícia Civil. Os casos agora de mídia, de divulgação, são casos onde não se divulgam fotos, e quando se divulgam é para algum interesse, ou na investigação, ou interesse público para as pessoas conhecerem. Que acho que melhorou muito, muito em relação ao que era anteriormente, né? Então, eu acho assim, que agora está melhor. A minha relação pessoal com a mídia, eu tento ser o mais... eu não fico dando entrevistas demais, que eu não gosto muito disso. Enquanto eu sou obrigado a dar, pela questão do fato, eu tento ser o mais objetivo possível e não talvez taxar aquela situação em tudo isso. Eu percebo isso, essa influência que tem na mídia em relação aos casos. Mas, graças a Deus, eu creio que agora está melhorando muito essa questão da mídia. Pode melhorar mais, mas já melhorou muito ao que era, sabe? Não tem apresentação mais, não é toda imagem que vai... Eu, por exemplo, como estou na DEPAR, não posso divulgar nem nome nem iniciais de adolescente. Então, porque se tratam de menores. De menores, Isso. Então, você achou bacana, porque isso mudou com o pacote anticrime, né? Sim. Lei de abuso de autoridade. E você achou bacana porque tem policial que realmente gosta de mostrar, achou que, isso aqui a gente está... Agora a gente prende um cara e não pode mostrar na televisão, sabe? Tem policial que foi bem, bem crítico. Você acha que foi um avanço? Sim, com certeza. Com certeza. Eu, pessoalmente, acho que não tem porquê você ficar, sabe, acabando com a imagem da pessoa. Ela cometeu o crime, sim, mas ela vai responder, vai ter todo o processo dela e depois ela pode tocar a vida, né? E agora, isso na mídia é uma pecha que é difícil de tirar. É difícil de tirar. A mídia é muito forte, né, cara? A mídia define se o cara vai ser condenado ou absolvido. Principalmente em casos de... crimes contra a vida, né? Crimes dolosos contra a vida, porque a galera, se for um caso de repercussão, você vai para um tribunal de júri, é muito difícil reverter ali uma condenação. É difícil. Inclusive, o que você acha da sua opinião aí? Tem que entrar nesse assunto. Boate Kiss. Sabia. Você acompanhou? O que você acha? Eu fiquei um pouco indignado, mas assim, indignado porque eu não tive acesso aos autos, eu não sei como aconteceu. Mas de um olhar de fora, de leigo, sem ser delegado, sem analisar isso... Opinião pessoal. Eu achei um pouco exagerado. Porque, assim, eu não consigo imaginar uma pessoa que teria o dolo mesmo eventual de ceifar a vida de outras pessoas, sabe? Eu acho difícil isso. Culposo, sim. Culposo eu não vejo... Também. Não vejo problema nisso. Agora, doloso, ao dolo eventual, eu acho, sabe? Assim... O dolo eventual é o conceito clássico, né? Eu vou ingerir, vou fazer um racha ali, e se acontecer, tô nem aí. Foda-se, desculpa a palavra. Foda-se. É diferente da gente pensar isso na boate. Não, todo mundo para dentro aqui, se botar fogo, não é assim. Eu acho, a gente chegou no nível de evolução da sociedade humana que eu acho que é pouco provável que alguém tenha essa conduta interna, sabe? Mas eu não tive acesso aos atos, eu não sei como que aconteceu, né? Falando sobre abuso de autoridade, eu não posso deixar de te indagar, enquanto advogado e enquanto criminalista, qual é o seu trato com os advogados? O que você acha de forma geral? Lógico, até porque eu sei que tem colegas advogados que se excedem, mas, assim, principalmente a minha experiência tem sido muito difícil. Quando eu chego num órgão público, numa delegacia, numa unidade prisional... É aquela sensação que eu falei no início. Parece que as pessoas não gostam de você mesmo.
Eu tenho muito problema com uma questão simples, que é o direito de comunicação reservada com o meu cliente enquanto advogado. Eu tenho muito problema com isso, muita dificuldade com isso. E, assim, já tive que notificar o diretor de uma unidade prisional que era abuso de autoridade, ele se negar a permitir que eu tivesse esse contato com o cliente antes de uma audiência. Então, assim, qual é o seu trato com o advogado e qual a sua opinião sobre essa questão enquanto crime de abuso de autoridade? Não, meu trato é bem tranquilo. Eu tive algumas situações peculiares, assim, que eu presenciei alguns advogados, mas esses são casos particulares, eu não posso generalizar, mas já presenciei alguns advogados coagindo testemunha, criando tumulto, sabe? Então, nesses casos, a minha relação não foi muito boa, mas, no geral, a minha relação é tranquila, eu sempre... cópias, entrevista reservada, é algo bem comum. Existem alguns casos que devem ser pontuados, assim, de advogados que extrapolam dessa função, sim, né? A gente sabe que existe. Isso é um fato. Até como polícia, não é que todo policial é bonzinho também. Existem policiais que extrapolam muito também essa situação. Mas eu particularmente, a relação é tranquila, assim. Eu sempre atendo, dou cópias, enfim. Até porque essa parte do interrogatório, eu não preciso de um interrogatório por inquérito, por auto de investigação. É o direito de defesa do réu. Então, é o final da minha investigação. Se você quiser ficar em silêncio, enfim, é algo bem tranquilo, quer falar com o advogado. Eu sempre sou tranquilo em relação a isso. Não tem existem alguns delegados já que pegam para o lado pessoal, já querem, sabe, aquela briga entre aquele advogado quer me atacar. Não é isso. Meu papel ali é aquele. Eu vou tentar manter o sigilo até o que eu consigo para não atrapalhar a investigação, mas chegou um ponto final ali que ele já está sabendo, ou então ele foi preso em flagrante, mas, enfim, não tem muito o que esconder. Ele está lá, então tem que ter acesso, é o direito de defesa dele, para ele poder saber o que falar. Então, bem tranquilo em relação a isso. Não, acho que a gente tem que entender, os advogados, né? Eu não sou ainda, mas a gente tem que começar a entender que nós estamos aqui pelo mesmo objetivo, que é a busca da justiça. E aí, o advogado, às vezes, trata o delegado, o promotor como um rival, e o promotor, o delegado, trata o advogado como um corpo estranho, um rival também. Às vezes, o advogado também tem que ter a sensibilidade de ir para uma delegacia, para um flagrante, e saber que, cara, o advogado está ali de plantão, o delegado está ali de plantão, ele está estressado, há um estresse ali dentro, a gente sabe que é um ambiente hostil. Então, assim, às vezes, se a gente for recebido de maneira que a gente não espera, não muito receptiva, o advogado tem que ter a sensibilidade. Cara, beleza, vou tratar com educação. Dar tapa em bancada, para mim, é algo que eu acredito que eu nunca vou fazer. Eu vou trabalhar para isso, porque acho que não resolve nada, sabe? E é só ser racional também, porque o delegado ali não consegue resolver muita coisa, sabe? Não adianta você bater boca com ele. Você vai e resolve, não tem que resolver com o juiz, pede a HC, pede a soltura. Não tem que ficar batendo boca, sabe? Não é assim, tá errado. Sabe? Você vai criar só desgaste à toa. Então, eu acho que, assim... talvez eu sempre tive casos de advogados bem tranquilos. Não, tudo bem, doutor, é seu entendimento, você entende que é esse crime, tudo bem, eu vou recorrer, eu vou fazer isso e tal. Igual que você falou, tem essa ideia de que o fim é o mesmo, o fim é o mesmo. Então, acho que acaba que não é a pessoa do Kelps, a pessoa do Gustavo, né? É a pessoa do delegado, do advogado, que estão fazendo um papel naquele momento. Né? Bacana. E, Kelps, essa questão de abuso de autoridade. Eu gosto muito, quando lá no escritório, graças a Deus, é um local que eu aprendo muito, porque eles botam a gente para trabalhar mesmo, peticionar. E hoje o tipo penal que eu mais gosto de trabalhar é o tráfico de drogas. E eu gosto muito porque a polícia hoje ela não sabe trabalhar com esse tipo penal, cara. Queria que você fizesse uma análise. Porque, assim, a gente, às vezes, tem a materialidade, tem a autoria comprovada, só que as provas foram obtidas de maneira ilícita, que não foi uma maneira correta, entendeu? Ocorre muita invasão domiciliar. O que você acha que está faltando para a polícia ligar esse insight? Porque aí sai no jornal que um traficante foi solto, a culpa é do judiciário. Mas mal eles sabem que as provas foram anuladas do processo devido a uma invasão domiciliar, por exemplo. Você acha que falta para a polícia evoluir nisso? Isso é complicado, assim. Porque é um exemplo bem comum, né? Enfim, os tráficos são geralmente assim, a polícia acha um cara na rua com uma porção de droga e fala, não, lá na minha casa tem mais.
Né? Chega só mais perto. Assim, ele chega e fala assim, a polícia acha ele com uma porção de droga na rua, fala, tudo bem, eu tenho uma porção de maconha aqui, na minha casa tem algumas toneladas. Pode entrar lá para você pegar, sabe? É meio ilógico a gente pensar que alguém poderia fazer isso. Falar isso. É complicado esse caso, assim. Alguns casos tem de polícias que investigam, né? Assim, nesses casos de abordagem, a maioria é da polícia militar, porque a polícia civil não faz esse papel. Tem que ter investigação por trás. Não entra na casa sem mandato, né? Então acaba que tem uma investigação, enfim, acompanha. Alguns casos podem ser que são verdadeiros, mas alguns casos não. Tem algumas decisões do STJ aí que anularam bastante esses casos, mas o judiciário, de certa forma, é complacente com isso. O judiciário meio que fecha os olhos, fala, é crime permanente, estava lá, mantém, apesar de tudo, flagrante. Realmente é difícil, né? A gente buscar esse tipo de nulidade, mas a gente ainda tenta. E ligado a isso, a atuação da polícia com câmera, você é a favor ou contra? Sou a favor. Se o policial for o policial correto, ele não vai ter problema nenhum em relação a ele. Sou a favor. Eu só ia fazer um... Mas o STF anulou, né? O STJ, em um HC individual, ele determinou que 1 ano todas as polícias tivessem até câmara. 2022. Mas o STF acho que anulou isso. Acho de forma correta, até pelo meio, que não era o correto de dizer isso, né? Tipo, de determinar que era um HC individual, né? Sim, aí deu o efeito... deu repercussão geral. Isso. Justamente o que você comentou sobre o judiciário ser complacente, isso eu tenho vivenciado, principalmente no interior. E assim, eu entendo, porque no interior tem essa cobrança com o promotor, com o juiz, porque às vezes é de conhecimento local que determinada pessoa é traficante. Só que aí a polícia vai lá e cria uma situação, uma circunstância e viola direitos e garantias fundamentais, porque por mais que ele seja traficante, ele tem direitos e garantias fundamentais, assim como qualquer outra pessoa. E aí o advogado entra nesse papel. E aí o juiz fecha os olhos diante daquela questão. E aí a gente precisa recorrer principalmente ao STJ. Porque no TJ também a gente tem um posicionamento, eu diria que um pouco mais punitivista, na minha opinião pessoal, claro. E aí o STJ, diante desse volume de demandas, principalmente a tráfico de drogas, começou a adotar, eu estava estudando isso ontem, inclusive, começou a adotar esse posicionamento. Abordagem policial sem justa causa. Não pode, é ilícito. O STJ, inclusive, está concedendo HC trancando inquérito policial e ação penal nesse sentido. Invasão de domicílio. Então, são exemplos que o STJ começou a mudar o posicionamento para ver, eu imagino, né, que para ver se os tribunais e os juízes começam a aderir, mas é difícil. Não, eu imagino. É algo bem complexo mesmo. E, enfim, existem casos e casos, mas alguns casos são bem escancarados, assim, que não seria algo tão fácil. E, assim, eu particularmente vejo que a situação é pior porque eles vão entrar em casa de traficantes de periferia, sabe? De pobre. Não vão entrar no condomínio, sabe? Não vão entrar num transformarista, não vão fazer isso. Vão entrar na casa de periferia, enfim. Por mais que saibam que ali é um cara traficante e tal, acaba que ele está extrapolando o limite que a lei deu para ele, né? Sim, então, você trouxe a informação que a Polícia Civil é responsável pela investigação, né? Lá na delegacia, se tratando assim de volume, é o volume maior de inquéritos em investigação ou você atende um volume maior de flagrantes? Porque quando os flagrantes são realizados pela Polícia Militar, os menores são encaminhados para a sua delegacia. Não, lá a maioria é notícia que já vem pronta. Porque como a DEPAI, ela atende Goiânia inteira. Então, todos os flagrantes de adolescentes de Goiânia inteira passam pela DEPAI. Então, a gente não tem tempo de parar e fazer uma investigação de um adolescente traficante, sabe? Então, é algo que já vem pronto em alguns casos. Alguma notícia que aparece, eventualmente, sobre o tráfico de drogas. Não, sim, sendo mais falando específico sobre o tráfico de drogas. Isso. Sobre o tráfico de drogas é algo que já vem pronto da Polícia Militar, ou da Guarda Municipal. Então, na maioria dos casos, não existe uma investigação prévia. De adolescente, não. Agora, lógico que a polícia, a DENARC, outros delegacias investigam, pode ser que encontre algum menor, aí encaminham pra gente. Mas a gente, da DEPAI, não tem. A maioria vem de outras instituições. E qual que é a sua análise da criminalidade nessa pandemia? A gente estava até conversando antes de começar o podcast.
você acha que diminuiu a criminalidade? Qual crime que apareceu mais lá para vocês? Porque lá chega só jovem para você, né? Então, o que apareceu mais de crime cometido por jovens? Diminuiu bastante assim, o número de ocorrências envolvendo menores. Acho que não só menores, mas no contexto geral da polícia, né? Agora, o que mais aparece ainda é tráfico de drogas. Tráfico de drogas e, eventualmente, algum crime patrimonial. Roubo, furto. Esses são os casos que mais aparecem. Ainda, né? Os crimes de estupro que acontece com adolescente não é um crime que tem estupro com violência. Sim, tem uma certa violência, mas não é aquele estupro que a gente, sabe, amarra a pessoa, bate e vai estuprar. Não é assim. É algo envolvendo um poder, talvez, familiar, sabe? Um parente ou um primo, que faz sem a pessoa entender o que está fazendo, porque a vítima, geralmente, são crianças, sabe? A partir de 5, 6 anos. Aquela situação continuada. Eu tenho notado, eu não sei se está crescendo ou se está sendo exposto na mídia agora, a questão da rapaziada pegar a arma e ir para dentro de colégio. Criança organizar atentado. Isso realmente está crescendo ou sempre existiu e está sendo exposto na mídia agora? Eu tenho pouco tempo na DEPAI, então o caso emblemático que teve aqui no Colégio Goiás... Colégio Goiás, você ainda não era titular. Não era titular, foi outro delegado. Assim, teve algumas notícias sobre massacre, mas nada concreto. Então, assim, a gente sempre, quando tem alguma notícia sobre isso, a gente já atua de forma o mais rápido possível, já tenta anular qualquer boato ou qualquer situação. Mas eu acho que depois nunca teve nenhum caso aqui em Goiânia sobre isso. Então, acho que é mais boato, o menino fazendo graça, sabe? Assim, brincando e tal, mas não é nada sério mesmo, igual teve. É o caso do Goiás, né? Acho que foi o último caso mais... Acho que foi em, não sei se foi em 2016, 2017, tem uns anos já. Bacana. E em relação à criminalidade e redes sociais, tem chegado algum caso, alguma coisa de adolescente pro TikTok, pro Instagram, fazendo alguma coisa voltado para aparecer em redes sociais, para ganhar notoriedade, eu diria? Não, nesse contexto não. O que tem muito é pornografia infantil, né? Porque assim, é até bom até as pessoas entenderem isso, que manter a legislação prevê que manter foto íntima, foto pornográfica de adolescente, então até 17 anos ali, 11 meses, 30 dias, é crime. Então, assim, casos que a gente teve muito de segundo grau, sabe, 9º ano, 8º ano, eles já têm relação sexual, questão algo do assim. nude. Isso tem muito. E acaba que existem pessoas também que são casos até mais complexos, que passam a se envolver de forma virtual. A gente não sabe quem que é essa pessoa do outro lado, se passa por adolescente ou se passa por amigo, e acaba que pega esse nude, pede a pessoa, se envolve com a pessoa, pega esse nude do adolescente, chantageia. Isso aí tem muito. Imagina. Ô, Kelps, e sua opinião sobre a questão da redução da maioridade penal? Você acha que é efetivo para a redução da criminalidade? É um tema muito polêmico aí. Qual que é a sua opinião sobre? Eu sou contra. Sou né? contra. Até porque se o ECA for bem aplicado, ele tem mais chances de ser mais eficaz do que a legislação comum, né? Você acha o ECA efetivo? Ele é bem feito, mas na prática não é tão bem aplicado assim. As oportunidades, enfim, as políticas públicas ali não são tão efetivas, mas reduzir a maioridade, para mim, particularmente, não vai resolver em nada. Eu acho que falta empenho do Estado em realmente querer recuperar esses jovens, porque um custo de um preso hoje é muito grande. Acho que você recuperar um jovem sai muito mais barato para o Estado, não sai? Você acha que falta empenho do Estado em realmente promover... Igual, quando um jovem ele comete um ato infracional, o que ele faz? Se for um ato infracional grave, o que ele faz? Ele vai fazer atividade? Qual que é realmente as punições que vocês têm lá? Tem um contexto bem geral, porque nesse programa que eu falei para vocês no recomeço, a gente está com 2 ações agora. A primeira ação é identidade e a outra ação é um projeto com a antiga SEMAS, a atual Secretaria de Desenvolvimento Municipal de Desenvolvimento Humano e Social do município, que é o programa de trabalho, chama CESUAS, que facilita o trabalho, sabe? Eles não querem.
alguns adolescentes que passaram lá não querem fazer. Não tem. Vocês não podem obrigar. Não pode obrigar, é algo voluntário. Então, eles não querem. Tem que ter adesão por parte deles. Tem que ter algo voluntário. Então, a gente percebeu que eles não querem. Então, por conta disso, a gente está tentando até modificar um pouco o viés para tratar esse adolescente, sabe? Tratar a questão de drogadição, terapia com a família, esporte, algo que vai chamar a atenção dele, porque essa vontade de trabalhar e tal não é algo que estimula tanto o adolescente assim. Infelizmente, a gente percebeu isso. Mas, enfim, isso não justifica a falta de amparo do Estado, não é só com o trabalho. Existem outras maneiras de tratar, e N maneiras, que são bem eficazes também. Por exemplo, tratamento, terapia, cultura, esporte, escola, né? Manter ele na escola, enfim, e dar uma educação para ele, para que isso não ganhe essas proporções tão grandes. Mas, sim, existe talvez uma falta talvez não de empenho, assim, mas... Efetividade? De efetividade, assim, porque a gente trabalha junto ali com o pessoal das sedes e tal, a gente vê que eles têm uma vontade, mas falta talvez um pouquinho a mais ali para poder tentar dar mais oportunidade para esses adolescentes. Vou trazer um contraponto aqui para a gente debater. Hoje, grandes interlocutores da política nacional, deputados federais e até mesmo estaduais, vêm da segurança pública. Delegados, agentes, coronéis, enfim, né? Nós temos esses personagens... Capitão, isso. Personagens que foram democraticamente eleitos e têm sua representatividade lá. E esses interlocutores, esses políticos, eles têm atacado muito o ECA, no sentido de que no meu tempo não tinha o ECA e o menor respeitava a autoridade, respeitava os pais, respeitava o professor. E aí, lógico, a gente tem episódios lamentáveis de, por exemplo, menores que agridem professores, os pais, enfim. Na sua opinião, tem essa correlação? O jovem de hoje, ele é mais... voltado para a prática criminosa, porque ele sabe que existe um ECA e que o ato dele só vai gerar um ato infracional e que ele está protegido? Você acha que tem essa correlação? Isso se justifica? Até porque esse é um dos argumentos para reduzir a menoridade. Né? Retirar essa atribuição do ECA e tratar esse indivíduo ali a partir dos 16 anos só com os ditames do Código Penal. Você acha que existe essa correlação? Por exemplo, menores que chegam lá na delegacia e dão risada na sua cara porque falam, eu sou menor, eu só cometi um ato infracional. Qual a sua percepção? Lógico, tem casos pontuais, mas de forma geral. Uma pergunta complexa. Então, veio várias coisas na minha cabeça para falar sobre isso, mas assim... eu vejo que existe uma falta de discernimento em algumas questões. Teve um caso, por exemplo, eu não vou citar nomes, mas um juiz, uma juíza, estava exigindo, por exemplo, que os adolescentes tivessem todinho e bolacha, sabe? Todinho e bolacha. Então, tipo, existe as garantias dos adolescentes são confundidas com mimos, às vezes. E acaba que o adolescente ele precisa entender que o que ele faz tem consequências, tem que ter um limite. Então, o Estado, nesse ponto, assim, o ECA, ele põe esse limite. Aqui parou, você não pode fazer mais. E vai tentar educar o adolescente. Eu acho pouco eficaz essa redução da maioridade, porque com 16 anos, ele tem alguma chance ainda desse desenvolvimento, mas se eu colocar ele como comum, ele vai piorar a situação dele. Ele vai para uma série, enfim, não tem esse olhar de tentar reeducar. Para mim, poderia estender o ECA até os 21 anos, que aí poderia abarcar mais gente. Mas é isso, assim, eu não vejo que essa redução tenha nenhuma efetividade. E esse tratamento do menor, eu acho que a gente precisa só ter esse discernimento. Dar todas as garantias, mas entender que ele tem limite, sabe? Por exemplo, lá comigo, nenhum menor riu na minha cara. Você não vai, você está errado. Eu vou explicar pelo que ele fez, tem que ter o respeito, sabe? E às vezes ele não escuta, né, em casa. Ele Isso, não tem um pai para falar. Não tem um limite. Tem um pai. A mãe, às vezes, passa o dia todo fora. Então ele tá dentro do colégio ali, todo mundo, é o cara descolado que usa uma droguinha ali, vende uma droguinha.
Então, às vezes, ele não escuta, e você vai lá e mostra o limite para ele. Sim, tem que ter um limite, é isso. Agora, essa ideia eu acho que é um pouco mais popular, assim. Eu não sei se... Eu não vejo nesse sentido que teve... o adolescente acha que não vai dar nada. Sim, as grandes organizações usam isso. Porque eu vou usar o menor, porque para ele... Subterfúgio. Usa isso como seu subterfúgio. Agora, o menor em si, ele não vejo nesse ponto, assim. Tirando os casos da organização que vão pegar ele, porque, de certo modo, não dá nada em certo tempo, de certo modo, né? Sim, tem essa influência. Agora, para o menor em si, que comete um ato ali ou outro, eu não vejo nesse ponto. Agora, para as organizações, sim. No início do podcast, teve um momento que você trouxe uma informação que a maioria dos menores presos, vamos dizer assim, não é preso, né? O termo correto é... Apreendido lá, né? Apreendido, isso. Por tráfico de drogas, são pobres. Sim. Né? Na sua percepção, isso tem uma correlação com, por exemplo, não terem acesso a um defensor, a um advogado, ou não? Por exemplo, chegam 2 menores, um de classe média e um de região periférica. O de classe média tem possibilidade de contratar e constituir um advogado que vai representá-lo perante o judiciário. O outro menor não. Você acha que existe essa correlação ou não? Não, até porque é difícil eu ter um tráfico de adolescente de classe média. Como eu disse lá, a maioria já vem, só pega... Tipo, são os flagrantes. De periferia. Então, é difícil ter essa diferença. E acho que não é por falta de defesa também, assim. Até porque a maioria também que recebe a remissão são de periferia. Com o maior, acho que é diferente. Eu acho que nesse contexto poderia aplicar. Agora, com o menor lá, acho que não tem essa correlação, não. Eu não vejo particularmente. Perfeito. Certo. E você acha, assim, nosso sistema penitenciário, você acha que ele é efetivo em questão de ressocialização? Porque é superlotado, você acha que o ECA devia ser estendido aí até os 21 anos, porque é mais fácil recuperar, não jogando a pessoa lá dentro. Realmente, nosso sistema penitenciário ele tem falhado nessa questão da ressocialização. Até assim, porque o ECA, por exemplo, a hora que o menor é apreendido, ele tem assim, se ele estiver internado, ele só vai ser liberado quando ele tiver condições de voltar. Ele pode passar pelo sistema de semi-liberdade. Sabe? Então, ali ele tá sendo acompanhado para ver se existe uma melhora com ele. Então, nesse ponto que eu falo assim, poderia estender até os 21 anos essa ideia de... Porque o adolescente, se o ECA fosse bem aplicado, cometesse, por exemplo, um furto ou um roubo, ele ficaria mais tempo sob a tutela do Estado do que um maior. Por exemplo. Aí só para explicar, porque ele pode ficar até 3 anos internado, até 3 anos internados, depois tem o LA, tem um acompanhamento do Estado sobre ele. Agora, por exemplo, um maior que pega um roubo simples ali, ou então pega um furto, ele pode pegar uma pena, não sei, 5 anos de pena, não sei em média quanto que está. Enfim, ele pega uma pena que na prática ele vai cumprir ali... 1/6. Vai cumprir um ano no máximo, 1 ano e meio. Realmente de prisão que não vai resolver nada. Então, nesse ponto, o Estado está tentando, né, na teoria, mas tentando recuperar esse adolescente por mais tempo do que talvez um adulto. Então, nesse ponto, o ECA é mais efetivo. Assim, no papel, então, você acha que o ECA é bacana? Sim. No papel. Agora, o Código Penal, qual que é a sua análise? Você acha que tem crimes que a pena deveria ser maior? Código de Processo Penal, você acha que tem que ter uma reforma? Qual que é a sua análise desses 2 ordenamentos? Existem algumas contradições no Código Penal. Então, por exemplo, eu falo porque eu sou vegetariano, mas assim, eu estava refletindo sobre isso agora. Se maltratar um animal, você tem uma pena de 2 a 5, que é maior do que eu bater numa pessoa. Caraca. Atualmente está assim, depois você confere com a mudança que teve, maltratar animal doméstico. Eu tenho uma pena de 2 a 5. Ao mesmo ponto, matar animal é tranquilo para me alimentar. Eu posso matar gado, posso matar qualquer animal para alimentar, isso é permitido. É uma das contradições mais escancaradas que eu vejo assim, como proteção do bem jurídico, sabe? Que é algo, enfim. Mas tirando essa parte particular do que eu vejo, assim, existe essa tendência de criar muitos crimes, né? Muitos crimes, enfim. Algumas penas são... Na prática, não tem efetividade. Não tem efetividade nenhuma. Tipo, criou um crime a mais, pena de, sei lá, 4 anos. Ele não vai ficar preso com aquilo.
E talvez, assim, não vai talvez inibir ele de praticar algum crime. Eu vejo com bons olhos o aumento da pena do estelionato, por exemplo, que é algo que está crescendo muito. E a galera pratica porque sabe que não vai ficar. E agora, acho que aumentou agora, já está dando uma melhorada nessa repressão. Mas eu acho que tem uma reforma boa em 84 aí da parte geral do Código Penal. Acho que o Código de Processo Penal, sim, tem que mudar. Uma coisa que eu acho importantíssima é a gente acelerar o processo do flagrante, sabe? Por quê? Teve audiência de custódia. Eu poderia pegar a audiência de custódia e fazer uma instrução já na audiência de custódia. Porque ali, como é algo de flagrante, eu já tenho que ter um elemento mais robusto de prova. Então, o promotor já denuncia na hora. Se tiver algum elemento de prova ali que for importante, a gente suspende. Mas, na maioria dos casos, acho que não. A gente consegue essa prova mais rápido. Então, já denuncia na hora, a defesa já está ali e já tem algo efetivo. Então, você fez o flagrante, em 2 meses, você já tem a sentença ali, sabe? Para mim, isso seria uma reforma muito importante nesse processo, porque é muito lento. Dá mais celeridade à ação penal. E, inclusive nas questões de flagrante, que eu fiz um crime, já tô com a pena. Eu acho que a gente teria uma boa oportunidade de fazer instruções de julgamento já nessa fase de um procedimento mais célere para o flagrante. Então, flagrante, vamos lá, que esse aqui tem prioridade e vamos resolver algo rápido. Em vez de fazer uma audiência de custódia que, sabe, não está resolvendo nada. Vai ser meramente protocolar. Só protocolar, porque ele não vai falar... O que você acha da audiência de custódia? Ele não vai falar que foi abusado ali, que foi agredido. Às vezes ele pode falar que sim, como uma forma de tentar, sei lá, se teve ou se não teve. Eu vivenciei um caso em audiência. Eu falo que é meramente protocolar porque foi. O réu, ele foi agredido pela polícia e na audiência de custódia, o juiz perguntou, ele respondeu, o promotor interveio e falou, mas eu estou com o seu laudo médico aqui, não consta nada. Mas os policiais que efetuaram a prisão e que, logicamente, o agrediram, estavam dentro da sala quando ele passou pelo laudo. E é muito engraçado essa questão do laudo, porque o médico, ele te pergunta, ele não te olha para avaliar. E o acusado começou a mostrar na audiência de custódia, foi por videoconferência, as marcas, os ferimentos. E o promotor virou e falou, eu não sou médico, eu trabalho com o que está no laudo. E é isso. Nós pedimos uma nova perícia e o juiz indeferiu. Ele não viu elementos concretos, porque ele não viu, a defesa não apresentou nenhum elemento de que aquele médico poderia, de alguma forma, ter o interesse de prejudicar o réu, alterando o relatório médico. Esse caso, eu estava... Não sei se eu estava fazendo a resposta à acusação desse caso aqui que o Anselmo está falando. Foi. Você fez a defesa prévia. Defesa prévia. E eu cheguei até a postar as fotos no meu Instagram. E algumas pessoas, que eu tenho muito amigo que faz direito, né? A galera que está aí estudando para carreira policial... Fala que isso é muito comum, o juiz não dá tanta credibilidade, porque é muito comum os presos se machucarem dentro das celas. Isso é verdade? Não sei, mas às vezes é comum, isso eu já vi, eles talvez falarem isso, não sei se está mentindo ou não, eu não posso falar, mas é comum às vezes mentirem, falar algo assim para poderem se beneficiar. Mas não sei se é a maioria dos casos ou não. Que tem agressão, tem muito ainda, infelizmente. Mas de se auto... Também não sei. Também não sei falar se tem casos de autoagressão para poder ter algum benefício. Não sei te falar. Mas, assim, no Código de Processo Penal, ter essa reforma, para mim, seria muito importante de tirar essa audiência de custódia protocolar e talvez colocar alguma instrução, sabe? Acho que poderia ser para dar mais celeridade. Sim, até porque a prova está quente ali na hora, né? Então, você consegue até conseguir elementos mais concretos, do que esperar 4 anos, 2 anos, 3 anos para audiência, enfim. Aí vira só teatro ali depois. Né? Beleza. Bacana demais. Estamos encerrando aqui mais um episódio. Quero agradecer o delegado aí, Dr. Kelps, por ter aceitado o convite. Eu liguei lá, cara. Eu tava querendo trazer um delegado. Eu falei, rapaz, eu vou ligar aqui porque já falaram que o Kelps é gente boa, né? Foi por um conhecido mesmo. E foi muito boa. Muito obrigado aí por ter aceitado o convite. Anselmo, meu colega de serviço, veio hoje aí para fazer uma companhia para mim e quero agradecer mesmo aí pela presença, viu, Kelps? Eu que agradeço, sempre às ordens, disposição lá no DEPAI. Depois eu vou lá, hein, tomar um café. Vamos lá.
Despede aí, pai. Não, obrigado pelo convite. Valeu. E obrigado. E assim, o Kelps falou hoje aqui do trato. Eu perguntei ele sobre o trato com a advocacia porque eu queria ver a resposta dele. Mas eu já acompanhei lá na delegacia um menor. E você era delegado. Eu não lembro. Não, sim, tranquilo. E realmente o trato foi excepcional e diverge... Se não fosse, ia ser desmentido aqui na hora, hein? E diverge dos tratos em outras delegacias, entendeu? Mas realmente o meu direito à comunicação reservada com o menor foi respeitado. Você tem que dar aula lá de... Como que é a aula que você dá lá? De meditação. De meditação e de yoga pros delegados. O delegado normalmente estressado. Aí, ó, lança... Mas é isso, gente. Muito obrigado. E depois sigam lá, acompanhem nas redes sociais o Kelps. Qual que é essa arroba lá, Kelps? KelpsB. KelpsB e... Anselmo Filho ADV. Vão lá, acompanhem o trabalho que a galera é pesada. Valeu? Obrigado, tamo junto.